Bom, pessoal, então a gente vai continuar, tá? Com a parte de equilíbrio. A gente viu deslocamento, né? Agora a gente vai ver pH, tá? pH, deslocamento do equilíbrio e pH são dois assuntos muito importantes que caem em vestibular, tá? Aliás, dentro da parte de equilíbrio, são os dois assuntos que mais é pedido, tá? Em vestibular. O pH, né, que na verdade a gente chama de equilíbrio iônico da água, né? Daí surgem os íons H+, os íons OH-, e daí vem o conceito de pH, mas nada mais é do que a própria autoionização da água, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então, olha lá. O que a gente tem aqui, ó? A água, ela vai ionizar, tá? De acordo com essa reação aqui, ó, tá? Bom, é uma reação em equilíbrio, né? Claro, a gente tá vendo o assunto equilíbrio. E a água, ela vai conseguir se quebrar, na verdade. Que jeito, ó. Lembra que a água, tá? É essa estrutura aqui, ó. O ligado a dois hidrogênios, tá? Quando duas moléculas de água entram em contato, lembra que o oxigênio tem aquele parzinho de elétrons, tá? Não compartilhado, né? Dois pares de elétron não compartilhado. E aqui, isso aqui faz a região do oxigênio ser muito eletronegativa. Então, se eu tiver uma outra molécula de água dando bobeira aqui, ó, né? Do mesmo esquema, o que vai acontecer? Se aqui é muito eletronegativo, o hidrogênio, coitado, ele está quase perdendo seus elétrons. Então, ele se torna uma região positiva. Então, esse oxigênio aqui, ele pode muito bem vir aqui roubar esse hidrogênio da outra molécula de água. Então, o que vai acabar acontecendo aqui, ó? Eu não me dou bem muito ainda com essa setinha, tá? Bom, essa molécula aqui, ela vai ter uma quebra, uma ruptura dessa ligação covalente, de forma que o hidrogênio sai sem elétrons e o oxigênio leva o elétron dele. Então, essa partezinha aqui vai formar o OH, menos, por conta do elétron que ele roubou do hidrogênio, tá? Esse hidrogênio aqui, ele vai fazer parte dessa primeira molécula aqui. Então, vai acabar se tornando esse íon aqui, ó, H3O+. H3O+, é uma molécula de água, H2O, que roubou um hidrogênio. Então, são 3 hidrogênios junto com o oxigênio. Essa carga positiva aqui, ela tá aqui por quê? Porque esse hidrogênio veio para cá com uma carga positiva, né? Lembra? Esse aqui roubou. Só que esse H3O+, a gente representa, tá? A gente representa por H+. Simplesmente por H+. Mais simples, tá? Então, no final da história, o que a gente tem? A ionização da água vai virar isso aqui, ó. Ela se quebra, forma um cátion H+, tá? Simplificando esse H3O+, e um ânion OH-, tá? Bom, reação em equilíbrio, reação de autoionização da água, ó, simplificada exatamente por conta desse H3O+. Verifique-se experimentalmente que em cada litro de água a 25 graus, a temperatura é importante, tá? Toda constante de equilíbrio, que é o K, os valores que a gente tiver no exercício, sempre vai estar associado a uma temperatura, porque a constante, né, como o próprio nome diz, é uma constante, só que ela pode alterar o valor dependendo da mudança de temperatura, tá? Bom, a 25 graus, se você analisar 1 litro de água destilada, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 55,5 mols de moléculas de água. É muita molécula de água, muita. Só que dessa quantidade aqui, apenas 1 vezes 10 a menos 7 mol que vai fazer essa reação de ionização da água. Uma quantidade muito pequena, tá? Então, ó, essa reação aqui, ela tá balanceada. É 1 mol de água formando 1 mol de H+,
1 mol de OH-. Então, concorda comigo que se aqui, ó, eu tenho 10 a menos 7 mol de moléculas de água, vai formar 10 a menos 7 mols de H+, e 10 a menos 7 mols de OH-, tá? Bom, enfim, é uma quantidade extremamente pequena de água que sofre a autoionização da água. Enfim, uma quantidade extremamente pequena. O que é importante a gente ver, a gente aprender com isso? Primeiro, só entra em equilíbrio, tá? Quando realmente a quantidade de moléculas que sofre a ionização é muito pequena, tá? Então, por exemplo, se você pensar num ácido forte, por exemplo, HCl, existe um equilíbrio? Sim, existe um equilíbrio quando você coloca o HCl em água. Por que que existe? Porque o HCl é uma molécula. Toda molécula, ela vai interagir com a água de uma certa maneira, mas não 100%. Porque toda molécula é formada por ligações covalentes, tá? E aí, essa ligação covalente, para interagir com a água, vai depender muito da eletronegatividade dessa ligação, tá? O HCl, o Cl é muito eletronegativo? Sim, mas não a ponto de chegar a uma quantidade perto de 100%, tá? E a água, né, como a gente pode ver, é muito pequena essa quantidade. Voltando aqui, ó, a constante de equilíbrio, que é o K, que a gente vai sempre, toda vez que a gente falar de constante de equilíbrio, a gente vai se referir à letrinha K, tá? O C pequenininho aqui significa concentração, tá? Então, Kc significa o quê? A constante de equilíbrio em termos de concentração, mol por litro, tá? De maneira geral, a gente tem essa formulinha aqui, ó. Produto dividido por reagente. Se eu tiver mais de um produto, é um produto vezes o outro, dividido pelo reagente. Se tiver mais de um reagente, é um vezes o outro. Essa é a fórmula geral que a gente tem quando a gente for fazer cálculo de equilíbrio. Só que a água, o que acontece com a água? 55,5 mol por litro de água e apenas 10 a menos 7 sofre a ionização, significa uma quantidade extremamente pequena. Então, a quantidade de água, tá, que vai mudar é muito pouca. Então, se a gente for pensar na reação que a gente viu agora há pouco, a água, em um sentido 1, ela se quebra, se ioniza, formando íons H+, e ânions cátion H+, e ânions OH-, tá? Esses dois aqui, eles podem se juntar e, num sentido 2, voltar a formar água, tá? O que acontece? 10 a menos 7 é uma quantidade extremamente pequena. O que é 10 a menos 7? É 0,1234567. É essa quantidade aqui de água, tá? Mols por litro de água que sofre essa reação aqui de ionização, de autoionização. É uma quantidade muito pequena. Lembra, no começo, o que eles falavam lá? No slide anterior, tem 55,5 mol em 1 litro. Então, de 55,5 mol por litro, apenas essa quantidade aqui que reage, nossa, é muito pequeno. Então, pensa, se você pegar 55,5 e subtrair esse valor aqui, mudou? Praticamente esse valor não muda. Então, a gente considera que a concentração inicial da água praticamente não variou. Ela continua sendo 55,5, porque a quantidade que saiu para virar íon H+, e OH- é muito pequena, tá? Então, a gente considera que a concentração da água é constante. Se a concentração da água é constante, não tem sentido a gente ter essa partezinha de baixo aqui, ó, que a gente viu, que é o reagente, tá? Não tem. Então, o que acontece? A formulinha da constante da água, ela vai se resumir nisso aqui, ó. KW igual
Concentração colchete significa concentração mol por litro. Concentração mol por litro do H+, vezes a concentração em mol por litro do OH-. Tudo bem? Lembrando de novo, ó, água pura, a concentração de íons H+, é exatamente a concentração de íons OH-. Olha lá, ó, lembra? 1 para 1. Então, a concentração de um é igual à concentração do outro. Se a concentração de um é 10 a menos 7, do outro é 10 a menos 7, e aqui é vezes, o que acontece? Matematicamente, conserva a base, conserva o sinal, que é o mesmo, e soma os expoentes. Então, o KW, a constante de equilíbrio da ionização da água em mol por litro, é um valor fixo e experimental a 25 graus de 10 a menos 14, sem unidade. O K não tem unidade, tá? Bom, o que é importante agora, ó? A gente tá vendo, então, né? Tudo isso vem da autoionização da água. Então, eu tenho aqui uma solução ácida. Vou tomar Coca-Cola e o pH da Coca-Cola é 3. O que significa isso? Nossa, o pH é 3, significa que ela é muito ácida, tá? Mas então, a gente tá falando de 10 a menos 7, por que eu tô falando de Coca-Cola ser ácida ou vinagre ser ácido? Significa que nessas substâncias, a concentração de H+, é maior que a de OH-. A gente só vai ter a igualdade quando eu tiver a água destilada, a água sem mais nada, tá? Unicamente a água, aí eu tenho que a concentração dos dois é igual, e igual a 10 a menos 7, tá? Agora, se eu tiver uma solução de uma outra substância que altera a concentração dos íons H+ e OH-, aí a gente vai ter uma variação de pH, que pode ser ácido e pode ser básico, depende da situação. Então, ó, vamos prestar atenção aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma solução neutra, tá? Neutro significa o quê? Que as concentrações são iguais. Iguais a quanto? 10 a menos 7. Então, aqui a gente está falando de situações onde eu tenho água destilada ou que, por uma coincidência, tá? Tenha substâncias que liberam a quantidade de H+, exatamente igual à quantidade de OH-. Então, neutra, ó, presta atenção. Neutro, olha o valorzinho, 10 a menos 7. Tá. Quando que eu tenho uma solução ácida? Quando a concentração de H+ for maior que a de OH-. Se ela é maior que H... Se a concentração de H+ é maior que o OH-, consequentemente, ela é maior do que o 10 a menos 7. Quais valores são maior que 10 a menos 7? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 2 e assim por diante. Lembra que nosso expoente é negativo. Negativo. Então, quanto maior o número com expoente negativo, o resultado é um número menor ainda, tá? E soluções básicas é o contrário, é quando a concentração de OH- é maior que 10 a menos 7. Bom, o que é o conceito de pH, tá? Olha, se eu tenho H e OH, é bem lógico que eu tenho o conceito de pH e pOH. A única diferença é que o pOH, a gente quase não fala dele, tá? A gente acaba usando mais esse conceito aqui, e é mesmo importante a gente usar um só, se não confunde. Porque o que acontece, ó? A gente vai entender o seguinte, se eu falo H, estou me referindo à concentração dos íons H+. Se eu falar pH, esse P aqui indica que eu estou usando uma expressão matemática, tá? De logaritmo. Ninguém gosta de log, né? Nem eu gosto. Mas aqui a gente vai ter que usar. Mas não é nada complicado, tá? Só que o que acontece, ó? Olha lá em cima de novo, ó. A gente está usando sempre potência de 10. Então, aqui o meu log é na base 10, tá? De potência de 10. E se vocês repararam bem, a gente está falando de valores negativos, tá? Então, para essa formulinha dar certo, aqui vai um menos, tá? Porque vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar que a concentração de H+ é esse valor aqui, ó. 10 a menos 2.
Aí, eu vou lá calcular o pH. Então, pH é igual menos log da concentração de H+, que eu tô falando que é 10 a menos 2. Então, vamos lá. 10 a menos 2. Agora, ó. Claro que matematicamente eu não explicaria assim, mas quimicamente fica bem mais fácil, ó. Log de 10 na base 10, aí, cancela. O que sobrou? Sobrou o negativo da fórmula e sobrou o negativo do expoente. Só que quando eu faço essa operação aqui, ó, log de 10 na base 10, automaticamente esse expoente, ele vem para baixo, tá? Então, é como se ficasse assim, ó, menos da formulinha, aí desce o menos 2. Menos 2. Menos com menos, mais. Qual que é o resultado, então? O pH de uma solução onde a concentração de íons H+ é 10 a menos 2, é 2. Olha que fácil. Ah, então é fácil, ó. O pH é só eu entender que eu vou descer o expoente. Fica muito mais simples, porque se eu posso fazer essa manobra química aqui, ó, de cortar o log de 10 na base 10, eu já posso pensar automaticamente que o meu pH é o valor do expoente. E esse menos aqui já é para cancelar aquele menos de lá, porque pH não tem pH negativo, tá? Então, o que acontece, ó? Voltando aqui, ó. O pH, o conceito de pH e pOH foi criado para expressar de maneira mais conveniente o caráter ácido ou básico de uma solução. Por que é mais conveniente? Porque acontece o seguinte, ó. A gente está trabalhando com 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 8, 10 a menos 2. São valores extremamente pequenos, tá? O máximo da escala de pH é 10 a menos 14. E aí é complicado para quem trabalha no laboratório mexer com valores tão pequenos, tá? 10 a menos 14 é um valor muito pequeno. Então, o que acontece? A matemática veio exatamente para transformar esses valores da escala da potência de 10 em valores trabalháveis, vamos dizer assim, que fique mais fácil para a pessoa conseguir raciocinar em termos de número mesmo, tá? Porque às vezes a pessoa que trabalha num lugar que verifica pH, não é uma pessoa... Ela não precisa, dessa forma, ela não precisa ter uma matemática muito avançada para se virar, tá? Ela pode entender facilmente que uma solução que tem uma concentração de 10 a menos 8 tem um pH 8. Olha como fica mais simples. Porque a gente está arredondando, mas eu posso ter um pH de, por exemplo, 2,82. Aí a matemática desse negócio fica bem mais complicada. A gente está só simplificando, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Por exemplo, a gente tá trabalhando, tá? Com números, quando eu falo assim, ó, a concentração é 10 a menos 2. 10 é uma notação científica. Aqui tem que ter um número multiplicando. Então, meu número é 1. 1 vezes 10 a menos 2, a gente acaba simplificando, não falando 1, e jogando lá o 10 a menos 2. Porque se eu jogar esse 1 na formulinha aqui, ele automaticamente some pelo conceito de log, tá? Porque, não sei se vocês lembram, eu não vou falar de logaritmo, não, tá? Agora, se aqui não for 1, aqui for um outro valor, for 3, por exemplo, aí é só fazer isso que eu expliquei? Não, aí o negócio fica mais complicado. Tem como fazer? Tem, claro que tem, tá? Mas não é o caso agora, nesse momento. Claro que num laboratório de qualquer tipo de análise de pH, a pessoa vai ter um aparelhinho chamado pHmetro, e ele faz essa conversão automaticamente, tá? Ou então você pode usar uma calculadora científica. Mas dá para fazer na mão? Dá para fazer sim. Bom, então, como eu falei, existe o conceito de pH e existe o conceito de pOH. O pH é quando a gente se refere a concentrações de H+, e o pOH é quando a gente se refere a concentrações de OH-, tá? Solução neutra, o que eu tenho? pH igual a pOH igual a 7. Lembra que as concentrações eram, olha lá, ó, quando a concentração de H+ for igual à concentração de OH-, a solução é neutra. E a concentração é 1 vezes 10 a menos 7. Em termos de pH, virou 7. Ó, ficou um número muito mais fácil para trabalhar. Soluções ácidas, o meu pH
tem que ser menor que 7. Em soluções básicas, meu pH tem que ser maior que 7. Aqui existe uma grande confusão. Por que tem uma confusão grande? Porque o que acontece? Ó, eu tenho que pensar o seguinte, a minha escala de pH vai de 0 a 14. De 0 a 14, tá? Mas aí, o que acontece, ó? Lembra, ó, 7 é um neutro, tá? É exatamente quando as concentrações são iguais entre si e iguais a 10 a menos 7. Tá. Quando eu falo que o meu pH é 6, a solução ela é muito menos ácida do que quando eu falo que o meu pH é 2, tá? Mas por que isso? Ó, presta atenção nessa tabela aqui, ó. Olha, vamos pegar um neutro aqui, ó, de parâmetro. Ó, o neutro tá aqui, ó, 10 a menos 7, tá? Quando meu pH é 7, que é neutro, a concentração de H+ é 10 a menos 7. Tá. Quando meu pH é 6, minha concentração é 10 a menos 6. Mas qual valor é maior? 10 a menos 6 é 10 vezes maior que 10 a menos 7. Então, um pH de 6 é 10 vezes mais ácido do que um pH de 7. Tá? Olha, um pH, uma concentração de 10 a menos 4. 10 a menos 4. Vamos comparar o 10 a menos 4 com o 10 a menos 6. 10 a menos 4 com 10 a menos 6, a variação é 100 vezes. Então, o pH, uma solução de pH 4, ela é 100 vezes mais ácida do que uma solução de pH 6. Tá? Então, porque olha só, vou pegar um cantinho aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. pH 4. Então, a minha concentração de H+ é 10 a menos 4. 10 a menos 4. 1, 2, 3, 4, certo? pH 6. 6. Qual que é a concentração? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, tenho 3 casinhas, tenho 3 zeros antes do número 1. Aqui, olha só, eu tenho 5 zeros. 5, quer dizer que eu tenho 2 casinhas a mais. Para esse número se transformar nesse, o que acontece? Eu tenho que multiplicar por 100, tá? Então, o que acontece? Uma solução onde o pH é 4, ela é 100 vezes mais ácida do que uma solução de pH 6, tá? Isso é importante. Uma coisa também que é importante, lembra da constante? A gente não falou lá no começo que o kW, ele é 1 vezes 10 a menos 14? E aí, se eu tirar o log desse 10 a menos 14, de acordo com o que a gente acabou de ver, vai descer quem? Vai descer o 14. Então, por isso exatamente que a gente tem essa situação aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Olha só o 14. 14 não tá aqui à toa, ele vem lá do kW. Então, toda vez que eu tiver o pH e eu somar com o pOH, tem que dar 14. Ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se o meu pH é 1, significa que a concentração de H+ é 10 a menos 1. 1, para chegar em 14, falta 13. Então, olha só o que eu tenho aqui, ó, de correspondente. Epa. Tá? Então, ó, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 13 dá 10 a menos 14. Ou, um pH de 1 com um pOH de 13 vai dar 14. Então, essa situação aqui é exatamente essa situação aqui, ó. Tá? Quer dizer, quando a minha solução tiver uma concentração de íons OH-, nossa, pessoal, aqui tá errado, aqui é menos, viu? Agora que eu enxerguei todos eles. Bom, quando a minha solução tiver uma concentração de OH- de 10 a menos 13, consequentemente, a de H+ vai ser 10 a menos 1, tá? Porque pH 1 mais pOH 13 tem que dar 14.